Olá, amadinhos! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Ó, sejam bem-vindos! Olha só que na hora que eu ia falar, eu dei uma engasgadinha, tá certo? Então, amadinho, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo beleza? Então, vamos lá para a nossa aula 59. Vamos falar sobre as figuras de linguagem, parte 2. Acompanhem comigo. Então, qual é a figura de linguagem que vai ser trabalhada? É a figura de pensamento. E aí, amadinho, você sabe me dizer uma figura de linguagem já estudada aqui? Os recursos expressivos? Então, vamos lá. Mas antes, vamos para o nosso texto atual. O texto atual é com o objetivo, né, de passar, né, argumentos, né, textos da atualidade, né, para você aumentar o seu repertório na sua redação, tá certo? Então, vamos lá, doação de órgãos no Brasil. Temos dois textos. Primeiro, a doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão. Ou de tecidos, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos, como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em vida. Então, aqui, ó, se você ficou curioso para saber mais, é só você pegar essa fonte aqui, ó, anotar aqui o link. Aqui é do Hospital Albert Einstein, beleza? Sobre transplante e doação de órgãos. O texto 2. Aqui já é o quê? É um texto publicitário, amadinho. O Brasil bate recorde no número de doadores de órgão. Aí, entre janeiro a junho de 2015, 4.672 potenciais doadores, né, foram notificados, resultando em 1.338 doadores efetivos no órgão. Então, o Brasil alcançou a maior porcentagem de aceitação familiar da América Latina, com 56%. Em 2014, foram realizados 20 transplantes de pulmão. No primeiro semestre, em 2015, 42. A medula óssea teve crescimento de 4% na comparação do primeiro semestre de 2015, 1.035 com 2014, 996. Entre 2010 e 2014, o índice cresceu de 43,4%, passando de 9,9 para 14,2 doadores efetivos por milhão de população. Essas doações possibilitaram a realização de 12,2 mil transplantes. Já em relação aos transplantes de coração, o aumento foi de 11%, na comparação entre os primeiros semestres de 2014, 156, e 2015, 173. Esse é o texto 2, olha só. Aqui é um texto publicitário, campanha, né? Vamos lá para o texto 3. O Brasil registrou crescimento nas doações e transplantes de órgãos em 2014, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, divulgada nesta segunda-feira, 23. Foram 7.898 órgãos de doadores no ano passado, 3% a mais que em 2013. A taxa de doadores também subiu de 3,5 por milhão de pessoas para 14,2 por milhão. No entanto, ficou abaixo da meta proposta pela Associação para 2014, que era de 15 por bilhão. Além disso,
O índice está longe de alcançar o objetivo de 20 doadores por milhão de pessoas até 2017. Para se ter ideia, na Espanha, considerado o país em que mais registra transplantes, a taxa é de 37 milhão. De acordo com Lúcio Pacheco, presidente da ABTO, a má distribuição das equipes que realizam transplantes pelo Brasil pode ser uma das respostas a esta dificuldade. Segundo o Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Brasileiro de Transplante, há mais de 1.000 equipes preparadas para realizar cirurgia distribuída pelo Brasil e 400 unidades prontas para atuarem nessa área. Mas, para Pacheco, há uma concentração desse tipo de mão de obra no Sul e Sudeste e quase nenhum no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Enquanto em São Paulo, há 20 equipes para realizar cirurgia de fígado, o que é muito. Em Minas Gerais, há apenas 3. E outros estados não há, explica. Outro problema é que dificulta a realização dos transplantes e a falta de autorização da família para a cirurgia, medida pela chamada taxa de negativa familiar. O índice, em 2014, ficou em 46% e apenas 1% menor que em 2013. Deixa 4. A conscientização da sociedade como um todo, tarefa do longo prazo, deve ser iniciada nas escolas, o centro ideal de formação integral dos jovens, incluindo o exercício da cidadania. Nesse sentido, a incorporação dessa temática nos conteúdos curriculares dos diversos níveis do ensino é determinante para se lograr uma atitude crítica que permita o debate e análise dos avanços científicos que influenciam a nossa saúde e determinam o rumo de nossa existência. Afinal de contas, os estudantes de hoje são os futuros médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, biólogos, engenheiros, pesquisadores, técnicos de laboratórios, cidadãos, governantes e potenciais doadores e receptores de órgãos, beneficiários da admirável tecnologia dos transplantes. Então, aqui é essa fonte da Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecido. Belezinha? Aqui são textos de apoio para você fazer uma dissertação, tá certo? Sobre doadores. Vamos lá, então, para a nossa aula, né? Que o assunto é figuras de linguagem. O que é figura de linguagem ou figura de estilo, amadinho? São recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida, usada para exprimir de forma e objetivos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Então, figuras de estilo, né? Olha só, nós temos aqui na parte lá da gramática, né, a estilística. Exatamente, aqui é a estilística que vai trabalhar com essas figuras de linguagem, que vai fazer uso, né, dos recursos expressivos que vão ser utilizados nas músicas, na poesia e em alguns romances também, alguns autores gostam de fazer uso. Então, são a forma de utilizar as palavras em sentido que conotativo, figurado, né, com o objetivo de ser mais expressivo. E quais são as figuras de linguagem? Nós temos as figuras de som, que são as figuras sonoras de harmonia, que vão destacar o quê? O som das palavras. Aí tem as figuras de construção de sintaxe, que vão trabalhar a construção da frase, né? Vão mexer na estrutura da oração. E as figuras de pensamento, que vão trabalhar as palavras do ponto de vista dos seus significados. Então, temos aqui a nossa primeira, né, figuras de pensamento. Antítese. Aí você fica assim, antítese. Ó. Antítese, lembrar? Ideias opostas, né? Ou de sentidos opostos, expressões. Então, vamos lá. O que é antítese? Consiste na aproximação de ideias, palavras, expressões com sentidos opostos. Vamos ver aqui no exemplo. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Então, nós temos aqui duas ações. Ações com as ideias opostas. Ó, cair e
contar. Então, ó, você já percebe, né, que são expressões com sentidos contrários. Mais outra aqui para fixar, ó. Pedro não é bom e nem mal, apenas justo. Então, aqui o uso, ó, lembra do antônimo? O contrário? Então, aqui, antítese, antônimo, antítese. Então, bom e mal. Quem quer paz deve se preparar para a guerra. Então, nós temos aqui a palavra paz, está destacada, e a palavra guerra. Guerra é o oposto de paz, assim como paz é o oposto de guerra. Então, o que é antítese, né? Então, vamos lá, corresponde à aproximação de palavras contrária. Mais aqui para vocês, ó. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, aqui estão as palavras, né? De sentidos opostos. Então, já estudamos a questão da antítese, a aproximação de palavras contrárias. E agora, para vocês, o paradoxo ou oxímoro, né? Que nada mais do que a variação de uma antítese, tá certo? É a aproximação de ideias opostas, mas em apenas uma figura. Como assim? Vamos aqui ao exemplo. Ó. Estou cego e vejo. Como assim? Olha a ideia confusa. Olha a confusão que dá. Arranco os olhos e vejo. Então, há o quê? Um paradoxo. Uma ideia vai anular a outra. Tá certo? Vamos ver outra aqui, ó, muito famosa aqui do trechinho de Camões, né? Ó, é um contentamento descontente. Como que ele se contenta e depois fica descontente? Então, tá aqui a questão do paradoxo. Esse amor me mata e me dá vida. Como assim, Evadinha? Como ele vai te matar e vai te dar vida ao mesmo tempo? Então, o que é um paradoxo, né? É uma variação da antítese, mas só que ele vai anular a outra ideia, vai te deixar, é uma ideia confusa, que se anula. Curiosidade. O paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias e são que aparentemente absurdas. Tá bom? Já a antítese, oposta, o contrário, né? Expressão opostas, ideias opostas. Antonomasia é mais uma figura de pensamento, né? É a substituição de um nome próprio por uma qualidade ou característica que o distinga. Vamos ver aqui, ó. É o mesmo que um apelido, alcunha, né? Um cognome. Por exemplo, uma bem conhecida aqui, né? O poeta dos escravos, mas aqui vai pedir de vocês o conhecimento prévio. É necessário que você conheça, né? Que Castro Alves, ele foi conhecido como um poeta, ele é conhecido, foi e é conhecido como um poeta dos escravos. Se você não lê, se você não presta atenção na aula de literatura, quando estudamos a terceira geração do romantismo, ou melhor, a segunda, né? A segunda lá que tem o Castro Alves, tá certo? Aí você vai que ele fazia aquelas poesias, né? Política social, lembra? Então, ele é o poeta dos escravos, né? Então, o que acontece? Ele é conhecido pelo apelido. Então, antonomasia é uma característica dele, né? Que ele defendia os escravos. O pai da aviação não queria ver seu invento usado para o mal. Aí, quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Vamos ver outra, muito conhecida também. Ó, Beijo do Gordo. Quem é esse gordo? É o Faustão? Não, é o Jô Soares. Vamos saber um pouquinho, né, da questão de uma curiosidade aqui. Quando essa figura se refere
a outros seres que não são pessoas, olha o nome que vai ser recebido aqui, ó. Chama-se o quê? Perífrase. Olha só. Então, os portadores do mal de Lázaro, quem que lê a Bíblia, já foram muito discriminados. O que é mal de Lázaro? Era aqui, ó, a hanseníase, né? Lepra, né? No nome popular. A cidade luz é linda. Qual é a cidade, né, que é conhecida como cidade luz? Ó, Paris. Vamos aqui, amadinho, dando sequência aqui. Moro na terra da garoa. Olha só, qual é a cidade que é conhecida como terra da garoa? São Paulo. Então, presta atenção. Se for nome, o quê? De cidades, a não ser de pessoa, vai ser dado o nome de perífrase. Se for nome de apelidos a pessoa, vai ser o quê, amadinho? Olha só o que vai ser o nome? Antonomásia. Antonomásia, ó, substituição por apelido. Então, beijo do gordo. Então, é o Jô Soares. Para aviação, o que é? Santos Dumont. Poeta dos escravos, temos Castro Alves. Então, rainha dos baixinhos. Então, tem o quê? Você já sabe. Então, vamos lá. Antonomásia, né? O perífrase, o que é? Olha bem. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que vai identificá-la. Certinho? Vamos mais outra figura de linguagem aqui. Nós temos a catacrese, que é uma metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou-se o quê? Cotidiana, não representando mais o desvio. Então, isso ocorre pela inexistência. Veja bem que não tem uma palavra própria. Ó, uma inexistência de palavra mais apropriada para nomear o que se deseja. A catacrese surge de semelhança de forma ou da função dos seres ou fatos ou coisas. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui a asa da xícara está quebrada, amadinho, presta atenção. Vou fazer uma xícara aqui, ó. Então, essa aqui, essa asinha aqui, ó, onde a gente segura. Então, ó, esse aqui que é a asa da xícara. Então, aqui não tinha uma palavra apropriada, então ficou esse nome, asa da xícara. Tá certo? Então, é catacrese. Mais outra. O pé da cadeira, o pé do sofá, o pé da mesa. A mesa tem pé, amadinho? Olha só. Ó, vamos colocar aqui a cadeirinha, né? Esse aqui, ó, tá quebrado, esse pezinho aqui. Beleza? E o que mais que nós temos? Tem o céu da boca, perna da mesa, dente de alho, né? Cabeça de cebola, entendeu? Então, isso daí é catacrese. Comparação. Comparação. É a aproximação de dois elementos, ó, as suas semelhanças usando-se para isso elementos comparativos, ó. Então, na comparação, você vai usar, ó, como, feito, tal, qual, que nem e outras. Então, vamos observar aqui. Sempre você vai. Ela é bela como uma flor. Ó, eu estou fazendo uma comparação. Ele é esperto como uma raposa, ou que nem a raposa. Então, sempre na comparação, eu vou usar elementos comparativos. Aí fica bem mais, facilita o entendimento, porque você já estudando a questão das figuras de linguagem, né, a gente fala assim, ah, minha mãe é uma fera. Ah, é uma fera, tá? A minha cabeça é dura como uma pedra, ó. Minha mãe é uma fera, minha cabeça é dura como uma pedra. Olha só, como uma pedra.
Olha, presta atenção aí, ó. É uma fera. Então, quando eu falo uma fera, não tem um conectivo, tá certo? Mas se eu usar o conectivo, né, esse elemento comparativo, vai ser comparação, tá? Então, vamos aqui, ó. Aquela menina é delicada. Olha só a comparação, está comparando com quem? Como uma flor. A flor não é frágil, a flor não é delicada. Assim como eu poderia falar delicada, eu poderia falar bela, né? Eu poderia falar bonita, entendeu? Frágil. Então, tá fazendo a comparação da menina com o outro ser. O que é a flor? Se você pega uma flor, se ela tá lá linda, viçosa, lá lindona, bonitona, de repente você arranca do lugarzinho dela, lá do... O que vai acontecer? Ela vai murchar. Tá certo? Ela vai ficar triste. Eu que tô dizendo assim, fica triste porque ela murcha, mas então deixa ela lá no cantinho dela. Mais outra aqui para vocês. Ela é alta que nem um poste. Meu Deus do céu, olha só. A mesma coisa que falar bem assim, ó. A Márcia é um tamborete, ó, um tamborete, né? Um banquinho. Um banco pequeno, né? Então, ela é alta como um poste. Então, que ela é alta, olha só, ainda faz a comparação com um poste, né? O poste é alto, tá certo? Então, tá fazendo uma comparação. Vamos ver outra comparação aqui, ó. Tal qual o pai, ele se tornou professor. Ó, ele tornou-se, né, professor. Então, quer dizer que ele é professor. Tá certo? O pai é professor e o filho também tornou-se professor. Ela estava paralisada como uma estátua. Olha só, paralisada, né? Quem que estava paralisada, né? Ela, igual a quem? Ó, fazendo a comparação com uma estátua. Olha só, estátua. E tá aqui, né, a expressão, né, comparativa. Esperto como uma raposa. Mais outra aqui, né? Quem que é esperto como uma raposa? João é esperto como uma raposa. Olha só, tá fazendo a comparação pela raposa. Então, você vai ter que pesquisar quais são as características de uma raposa. Vamos lá. A vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo infinito. Então, até como eu falei, nas poesias, nas letras das canções, como tem aqui na música de Lulu Santo. Gradação, chegando para vocês aqui agora, mais uma figura de pensamento, né? O que é a gradação? O que você... Gradação, gradativamente, né? É o encadeamento de palavras ou ideia com efeito cumulativo. Então, nós temos aqui na primeira, esperarei por ela quanto for preciso. Olha só, olha, perceba aqui a questão da gradação. Um dia, ó, uma semana, um mês, um ano. Então, gradativamente vai o quê? Crescendo, né? Aí vamos lá. O pai olhava aquilo com tristeza, a mãe chorava, as crianças estavam aos prontos. Então, ó, cada um vai fazendo uma ação. Então, que acumulamento de ideias. Eufemismo. Essa figura aqui eu acho bem bacana, principalmente quando a gente, né, nesse sentido, né, a gente quer amenizar uma situação trágica. Então, essa daqui é ideal, tá bom? Então, vamos lá. É a atenuação de algum fato ou expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade triste, ó, chocante, desagradável.
Então, amadinho, você tem que ter jogo de cintura, tá bom? Então, ele foi desta para melhor. Meu Deus, quem quer dar essa notícia, né? É uma situação constrangedora mesmo. Então, foi desta para melhor que ele faleceu, que ele morreu, que ele está morto. Ele foi para o céu. É o mesmo sentido, tá bom? Dizer que morreu. Faltou com a verdade. Ó, faltou com a verdade quer dizer o quê? Que a pessoa mentiu, não é mesmo? Então, de vez, você faltou com a verdade, você é um mentiroso. Qual que dá mais choque? Você faltou com a verdade ou você é um mentiroso? Ou você mentiu? Não? Você é um mentiroso, né? Então, para não ser duro, que a pessoa, que às vezes a pessoa é sensível, às vezes apronta, você faltou com a verdade. Olha só, haja paciência. Então, falta-lhe inteligência para entender isso. Olha só, então tá amenizando, em alguns casos é necessário, né? Você amenizar a situação, tá bom? Para não ser também tão desagradável assim. Beleza? Hipérbole. Hipérbole já é diferente. Enquanto o eufemismo vai amenizar a situação, né? Ou deixar menos chocante, essa daqui já é exagerada. É o exagero proposital de uma ideia com objetivo expressivo. Vamos lá. Nós alunos, nós filhos, nós mães, os pais no sentido geral, nós somos aqui às vezes exagerados, nós somos hiperbólicos, vamos dizer assim. Até você estudando, de qual situação você não já foi hiperbólico? Então, eu vou falar todos os exemplos aqui e você vai lembrar de alguma situação. Então, aqui nós temos o seguinte, já 2 anos se passaram longe da pátria. 2 anos, diria 2 séculos. Olha o exagero. 2 séculos, amadinho, quer dizer, passaram 200 anos. Então, aqui nós temos aqui um trechinho de Casimiro de Abreu. Estou morrendo de fome. Olha só, se você está morrendo, olha só, amadinho. Está sendo exagerado, né? Falei mais de 1000 vezes, 1000 vezes, para você não deixar os sapatos na sala. Será que realmente já falou 1000 vezes? Então, está sendo exagero, proposital para chamar a atenção mesmo da pessoa, para ver se ela realmente para de deixar o sapato na sala. Já te falei mais de 1000 vezes para você não deixar a toalha em cima da cama, toalha molhada. Falei mais de 1000 vezes para você levantar a tampa do vaso. Já ouviram isso, né? Com certeza, né? Então, ela chorou rios de lágrimas. Meu Deus do céu, mas então já está afogada, já morreu afogada, né? Vamos ver outra aqui na música do Cazuza. Amor da minha vida, daqui à eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Olha só, amadinho. Então, aí você percebe a questão do exagero, tá bom? Estamos falando de quê? De hipérbole. Ironia. Forma intencional de dizer o contrário da ideia que se deseja apresentar. Então, seja aqui da questão irônica. Vamos lá. Que belo presente de aniversário esse pés de pato. Então, que belo presente. Olha, pés de pato. Aí, as suas notas estão ótimas. 0 em matemática, 0 em português. Não, né, amadinho? Aí tá sendo irônica, né? Então, excelente Agripina era mestra em fazer maldade. A excelente Agripina era mestra em fazer maldade. Aí, ele é um santinho mesmo. Será que ele é santo mesmo? É uma pessoa quieta? Não, quer dizer o contrário, que a pessoa ela é muito ativa, hiperativa, tá certo? Então, qual é a intenção? Dizer o contrário, né? O que deseja. Se é santinho, quer dizer que o bichinho
Não é quieto, é danado. A metáfora apresenta uma palavra utilizada em sentido figurado, uma palavra fora de sua acepção real, em virtude de uma semelhança subentendida. É uma comparação sem usar o quê? A expressão comparativa, como eu falei antes, né? A comparação vai ter a expressão, né, comparativa, e na metáfora não terá. Então, aquela criança é uma flor, esse menino é um trator, quer dizer que ele é forte, a criança é uma flor, pode ser da questão frágil. Iracema, virgem dos lábios de mel. Ó, virgem dos lábios de mel, dos lábios doces, né? Tá fazendo uma comparação. O Franco é fera em matemática, ou seja, que ele entende, que ele domina a matemática. O personagem do livro tem coração de pedra, olha só, insensível. Não é mesmo? Vamos para a metonímia, mais uma. Nós temos aqui a também chamada de sinédoque, consiste no uso de uma palavra no lugar de outra que tem com ela alguma proximidade de sentido. Temos aqui a metonímia, a causa pelo efeito ou vice-versa. A falta de trabalho é a causa da desnutrição naquela comunidade. Nossos cabelos brancos inspiram confiança. Então, a causa pelo efeito. Aí o autor pela obra. Metonímia muito conhecida, né? Nas horas vagas, leio Machado de Assis. O que é? O livro, a obra. E vamos assistir a um delicioso Spielberg, que quer dizer um filme, beleza? Continente pelo conteúdo. Conseguiria comer toda a marmita. Será que é a marmita mesmo ou o conteúdo? Ou a comida, né? O vinho era delicioso, tomei 2 taças. Será que é a taça, o objeto, o copo de vidro? Ou o líquido? Então, continente pelo conteúdo, tá bom? O lugar pelo produto, feito no lugar. O Porto é o vinho mais vendido naquela loja. Após o jantar, ele fumava um Havana, quer dizer, um charuto. A parte pelo todo, chegar às pernas mais lindas da cidade. Vamos precisar de muitos braços para realizar o trabalho, ou seja, de várias pessoas, né? O instrumento pela ideia que ele representa. João é bom de garfo, que ele é bom, olha, bom de boca, né? Ele come bem. Senna é reconhecido como o melhor volante da Fórmula 1, né? Melhor piloto. Matéria pelo objeto. Porcelana chinesa é belíssima. E o jogador recebe o couro e chuta para o gol. Olha só o couro, a bola. A marca pelo produto, gostaria de um pacote de Bombril, por favor. Ou seja, né, uma palha de aço. Você comprou a Gillette que eu pedira? Gillette, né, a marca. E estamos falando do quê? Da lâmina. Agora a prosopopeia, né, também chamada de personificação. A prosopopeia, ela vai atribuir características humanas a seres inanimados, né? Ou imaginários. O carro morreu. Então, assim, morrer é característica humana. Meu cãozinho sorriu para mim quando chego à minha casa. As paredes têm ouvido. Será que realmente uma parede tem ouvido, né? Quem tem ouvido, né? O vento suspirou essa manhã. Então, são características, né, de seres humanos que são atribuídas a seres inanimados. Sinestesia, né? Mistura de sensações, audição, visão, tato, paladar, olfato, tá certo? E audição, e uma única expressão. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Aquela pele delicada, suave e brilhante da garota me encantava. Então, pele vai lembrar o que? Tato, suave, brilhante, que você vai ver o que. Então, as misturas de sensações, de sentido, tá certo? Visão e tato aqui nessa. É um doce vento que se ergueira, punha nas folhas largada e lustrosa no frêmito alegre e doce. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul acariciando como esposo
deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, você vê aí a mistura de sensações. Aquele choro amargo e frio me espantava. Jocasta tem uma voz doce e macia. Olha só, doce paladar, macia tato. Amargo paladar e frio também é questão de tato. Agora, amadinho, a hora de produzir. Olha só, você, presta atenção, vai pesquisar, né? Você vai pesquise e observe as falas das pessoas em casa, na escola e em outros ambientes, né? Então, você vai produzir uma lista de cataclese. Olha, aqui tem um exemplo aqui, o pé da cadeira está quebrado. E você vai anexar no portfólio, tá certo? A produção vai ser em cima da metáfora, mas olha só, cataclese, tá? Céu da boca, braço do sofá, dente de alho e assim por diante. Belezinha? Terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno com a revisão. Até lá!